Pessoal, os bolsonaristas estão em modo desespero. Bateu o desespero total e eles estão sem rumo, tá? Ontem, durante uma sessão na Câmara, eles fizeram uma algazarra total, tá? Com aquelas encenações patéticas que só os bolsonaristas sabem fazer, né? E aí a confusão foi tanta, pessoal, que o presidente da casa, Hugo Mota, precisou chamar a atenção deles e deu um esculacho épico, chamando eles até de criancinhas, dizendo que o plenário não iria virar um jardim de infância. Vamos ver aqui o momento do esculacho que o presidente Hugo Mota deu nos bolsonaristas. Se Vossas Excelências estão confundindo esse presidente como uma pessoa paciente, como uma pessoa serena, com um presidente frouxo, vocês ainda não me conhecem. Ou esse plenário se dignifica de estar aqui representando o povo brasileiro, ou nós não merecemos estar aqui. Aqui não é o jardim da infância, nem muito menos um lugar para a espetacularização que denigre a imagem desta casa. Eu não aceitarei esse tipo de comportamento. E não é à toa todo esse desespero aí dos deputados bolsonaristas. O presidente do Senado, por exemplo, Davi Alcolumbre, voltou a dizer novamente nessa quarta-feira que o PL da anistia aos golpistas do 8 de janeiro não é um assunto dos brasileiros, não é uma prioridade do Congresso. E foi isso que deixou a Gadolândia furiosa, desesperada, sem rumo. Vou mostrar para vocês o momento que o presidente Davi Alcolumbre falou com jornalistas e deu essa declaração. Só peço que antes você já deixe o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Presidente, em relação ao projeto da anistia, o senhor acha que está enterrado? Isso não é um assunto que nós estamos debatendo. Quando a gente fala desse assunto todo instante, a gente está dando de novo a oportunidade de nós ficarmos na nossa sociedade dividindo um assunto que não é o assunto dos brasileiros. E o resto da pagar, presidente? O resto da pagar é um assunto importante. Até voltei. O que nós tivemos pela Procuradoria-Geral da República foi uma denúncia que está sendo tratada no âmbito do Poder Judiciário e do Ministério Público Federal, das autoridades competentes em relação a esse processamento dessa questão jurídica, desse imbróglio, e acho que nós podemos muito bem separar o que é questão política, o que é questão institucional, do que é questão jurídica. Em segundo lugar, eu não tenho conhecimento de todo o teor, de toda essa investigação, até porque grande parte dela estava em segredo de justiça, sendo apurado pelos órgãos competentes. O que cabe a mim, como senador da República, presidente do Senado e chefe de um poder, é não politizar mais uma questão jurídica, não polemizar mais, porque o nosso país não precisa mais desses embates de radicalismo, nem do lado nem do outro, e ter a compreensão e a confiança que no judiciário isso se tratará dentro dos parâmetros estabelecidos pela legislação brasileira e pelas leis, com imparcialidade, com cautela, e fazer deste procedimento não é adequado ele se transformar em um procedimento político. E eu não vou fazer isso e não vou dar cabimento a isso, com uma manifestação minha talvez inadequada, me metendo aonde não é do poder e da política. Inclusive, vocês perceberam o desconforto do presidente quando é perguntado aí sobre esse assunto, porque já tá de saco cheio. Ninguém quer saber de anistia para os golpistas. Isso não é uma prioridade para o Congresso, isso é prioridade só para os fascistas, só para esses golpistas, para esses vagabundos dos bolsonaristas aí, que, claro, vão se promover caso essa anistia passasse, né? E como eu gosto de trazer para vocês aqui declarações de deputados que enfrentam os bolsonaristas de frente, trago, claro, ela, Sâmia Bonfim, dando o maior esculacho nos bolsonaristas e dizendo que Bolsonaro vai para a cadeia sim, é sem anistia. O que será que eles iam fazer depois que desse o golpe? Qual é a dúvida? Botar na cadeia, botar para fora do país, perseguir, matar e torturar. A pessoa que vai para o microfone para saudar a brilhante Ustra é o quê? Gostaria de fazer muito pior. Importante destacar, inclusive, um julgamento que está sendo tocado no STF hoje pelo ministro Flávio Dino, que desconsidera a ocultação de cadáver nos perdões ali colocados na lei da anistia. Que foi o que aconteceu com Rubens Paiva. Ou os generais não sabem o que aconteceu com ele? Onde é que ele foi enterrado? Sabem sim e precisam pagar por isso. Alguns seguem vivos ou recebendo fortunas do Estado brasileiro. Precisam perder esse dinheiro.
Receber dinheiro o quê? Por ter torturado? Por ter atentado contra a democracia? Que paguem pelo que fizeram. Sejam generais, empresários, seja quem for. É um absurdo atentar contra a liberdade democrática, o direito de manifestação e aqui a vontade popular. Foi o povo que não quis que o Bolsonaro se reelegesse. E acham que reunindo aqui aquela meia dúzia de golpistas, felizmente incompetentes, eles vão conseguir passar por cima do povo brasileiro? Não conseguirão. Por isso eu espero que o Supremo Tribunal Federal, assim como foi anunciado, possa, esse ano, fazer o julgamento. É claro que ele ou qualquer um, Bolsonaro, seja quem for, vai ter o devido processo legal, porque a democracia assim o garante, o direito de defesa, mas eu não tenho a menor dúvida de qual deve ser o julgamento. A nossa geração está aqui, ainda estamos aqui, afinal de contas, para dizer que não haverá anistia. Nós lutaremos pela responsabilização de todos eles, por memória, por verdade e por justiça. Muito obrigada. E, pessoal, uma curiosidade aqui sobre a denúncia contra o Bolsonaro, apresentada pelo PGR, só tem uma mulher denunciada, tá? Entre os 34 dessa lista, apenas uma mulher tá no meio, tá? Que é a ex-diretora de inteligência do Ministério da Justiça no governo do inelegível, a Marília Ferreira de Alencar. Na denúncia, o PGR diz que Marília colaborou para que a Polícia Rodoviária Federal impedisse eleitores do Nordeste de votar no segundo turno nas eleições de 2022, tá? Na ocasião, ela era diretora de inteligência do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Vocês lembram, né? Todo aquele auê que teve no segundo turno, onde vários ônibus com eleitores lá no Nordeste, em várias cidades do Nordeste, eram impedidos de passar para poder votar. Tudo isso foi orquestrado, fazia parte do plano para tentar impedir essa população de votar, porque grande parte deles eram eleitores do presidente Lula. E como que isso foi descoberto? Que a Marília tinha pedido coleta de dados sobre os locais onde o presidente Lula havia tido mais votos contra o Bolsonaro no primeiro turno. E aí, quando ela pediu essa coleta de dados para o funcionário, ele ficou meio assustado, né? E foi aí que levantou uma suspeita contra ela. Mas é o seguinte, pessoal, apesar de só ter essa Marília de mulher na denúncia, outra pessoa que devia estar nessa lista aí era a Michelle, né? Vocês sabem que na delação do Mauro Cid, ele disse que a Michelle era a que mais instigava o Bolsonaro a dar um golpe de forma ostensiva, tá? A daminha aí que é exaltada pelo bolsonarismo como uma mulher recatada e do lar, e por outro lado é chamada por alguns de corrimão do Congresso, era a que mais instigava o vagabundo do marido dela para dar um golpe. Inclusive, ontem no Jornal Nacional eles fizeram uma reportagem enorme e mostraram esses detalhes aí da denúncia. Na delação, Mauro Cid disse que as pessoas que visitavam o então presidente formavam 3 grupos distintos. Um grupo bem conservador, de linha bem política, que aconselhava o presidente a mandar o povo que estava acampado em frente a quartéis do Exército para casa. Cid disse que faziam parte desse grupo, por exemplo, o senador Flávio Bolsonaro, filho do então presidente, e o senador Ciro Nogueira, então ministro da Casa Civil. Segundo Mauro Cid, outro grupo era formado por pessoas moderadas, que apesar de não concordar com o caminho que o Brasil estava indo, entendiam que nada poderia ser feito diante do resultado das eleições e que qualquer coisa em outro sentido seria um golpe armado. Esse grupo, de acordo com a delação, era subdividido entre generais da ativa que tinham mais contato com o Bolsonaro, como, por exemplo, o general Freire Gomes, então comandante do Exército, e entre aqueles que defendiam que Bolsonaro devia sair do país. Por fim, havia um terceiro grupo denominado por Mauro Cid como radicais, e que também era dividido em 2 grupos. Os menos radicais queriam achar uma fraude nas urnas. Mauro Cid disse que integravam essa ala, por exemplo, o deputado Eduardo Pazuello, general da reserva e ex-ministro da Saúde de Bolsonaro, e Valdemar Costa Neto, presidente do PL. Já o segundo grupo de radicais, segundo Cid, era a favor de um braço armado, que gostariam de alguma forma incentivar um golpe de Estado e que queria que Bolsonaro assinasse o decreto do golpe. De acordo com a delação, não era um grupo organizado, mas pessoas que se encontravam esporadicamente com Bolsonaro. Entre elas, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente, e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. E, pessoal, queria deixar um recado importante aqui para vocês. Se você aí tem interesse de trabalhar ou mesmo de fazer uma renda extra, trabalhando diretamente da sua casa, eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo e no comentário fixado de uma oportunidade aí para você poder trabalhar usando apenas
apenas um celular ou um computador, tá? E o melhor, podendo ganhar em dólar. No link você vai ser direcionado a falar com o Clayson e lá ele vai te mostrar o que você precisa fazer para ganhar dinheiro imediatamente. É isso mesmo, pessoal. Clica no link do comentário fixado que a gente deixa em todos os vídeos. Tem também um link na descrição, tá? É só você clicar, vai ser direcionado para falar com o Clayson e lá ele vai tirar todas as dúvidas de vocês para você já começar a trabalhar aí no conforto da sua casa. Então não perde essa oportunidade, tá? Um grande beijo, até mais. Fui!